Glória a Deus, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez para nós cultuarmos a Deus juntos, para engrandecer o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Meus irmãos, que alegria estar com vocês. Vamos orar antes de nós iniciarmos a palavra de Deus. Então eu quero que você faça uma oração breve. Às vezes você nunca orou e hoje você tem a oportunidade de fazer a sua primeira oração. Deus, ele quer ter você como amigo, com um filho, trazendo intimidade um com o outro. Amém? Então feche seus olhos por um instante. Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor fale com o teu povo, Pai. Pai, que o Senhor possa me usar apenas como um canal de bênçãos, Pai, para instruir o teu povo, para que o teu povo ouve a tua voz, Pai, através das leituras que iremos fazer, Pai. Pai, que o Senhor Jesus, Pai, habite, Pai, na casa, aonde eles estiverem, que a presença do Senhor inunda casas, lares, carros, no trabalho, onde quer que eles estejam, Pai. Que a presença do teu Espírito Santo inunda, faça morada, em nome de Jesus. Amém? Povo de Deus, hoje nós iremos falar uma ministração que o tema é protegendo a sua casa. Ao longo de 2 semanas eu tenho estudado sobre esse texto, tenho estudado sobre pessoas que estão ao meu redor, estudado com jovens, e é uma pregação de experiência própria e de experiência ministerial. Ao longo dos meus 14 anos já de conversão, essa palavra vai te direcionar para proteger a sua casa e a sua família. Amém? Então eu quero que você abra a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 2, e nós vamos ler o 15 e o 16 e o 17. Lembrando aqui, pegue sua Bíblia, não deixe de examinar a palavra de Deus junto comigo. Porque assim como eu estou lendo, eu quero que você também esteja fazendo a sua leitura, buscar esse hábito de ler a palavra de Deus. E também ver que estamos falando a mesma linguagem, que é o quê? A palavra de Deus. Aqui é uma versão Almeida atualizada. Versículo 15. O título fala: não se deve amar ao mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Até aí. Eu, no decorrer dessa semana, como eu estava dizendo sobre esses estudos, Deus falou tremendamente comigo sobre esse versículo em si. Eu tenho a profissão de barbeiro, não sei se você sabia disso. Eu sou barbeiro, então eu lido com muitos jovens. E nesse tempo de barbeiro também faz o mesmo tempo da minha conversão. Deus restaurou o meu sonho. Então, 14 anos de conversão, 14 anos que eu estou já cortando cabelo profissionalmente. Nesse período, eu quero lembrar aqui que você consegue atender de jovens, adolescentes, adultos e idosos. Temos perdas, temos evoluções de muitas vidas. E é nesse texto que eu quero trazer para vocês. Como você irá proteger a sua casa? Pai, esse versículo aqui é muito interessante. Mãe, esse versículo aqui é muito interessante. Porque aqui ele vai dizer o quê? Não ameis o mundo. O mundo é o que nós vivemos. Mas tem coisas que nós vamos saber que vai nos agregar, que é os louvores, os hinos,
e as músicas mundanas que vão nos afastar de Deus. Tanto você, pai, quanto você, mãe, precisamos investigar o que os seus filhos estão ouvindo, o que os nossos filhos estão ouvindo. É um dos primeiros passos para que você se perca o seu filho. Por isso que o tema é protegendo a sua casa. Eu mesmo, ao longo desse tempo, eu vi diversas vezes pessoas, através de músicas, indo para caminhos errados. Porque ela ama mais o mundo. Ela ama as coisas do mundo. E essas coisas começam a fazer efeito nelas. Por exemplo, tristezas, músicas que vão incentivar violências, músicas que vão incentivar traições, músicas que vão incentivar o mal, até mesmo matar outra pessoa. As músicas, ela tem esse poder. Então aqui nós começamos a entender que Deus não quer que nós amamos o mundo. Aqui é para nós não amarmos o mundo de maneira alguma. E no versículo 2, ele vai dizer a concupiscência da carne. Uma palavra diferente, muitas das vezes a gente não entende. Essa concupiscência significa o quê? O desejo forte. Eu até anotei o prazer físico, muitas das vezes por bens, por coisas materiais, e muitas das vezes até mesmo por poder. E aqui, João, ele escreve exatamente isso para nós. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, é o que? A vontade da carne. Desenfreada, aquele desejo que aquelas pessoas, elas não querem parar. E a concupiscência dos olhos. Nós, muitas das vezes, não nos atentamos no que nós vemos. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre os seus olhos? Uma das últimas pregações eu falei sobre as redes sociais, falando que os nossos olhos, muitas das vezes, vai fazer com que nós sentimos inveja de outras pessoas por não ter o que outras pessoas têm. Porque é um prazer, a concupiscência é um prazer desenfreado, é uma vontade imensa de fazer aquilo. E os olhos nossos fazem isso. E na sequência vai vir o quê? A soberba da vida. Essa soberba da vida, ela não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre, eternamente. Então aqui vai falar o quê? Todas essas vontades irão passar. Só que, infelizmente, muitos jovens, muitas pessoas se perdem e não têm a outra parte, que é viver eternamente para Deus. Precisamos cuidar disso. Pegar o telefone dos seus filhos, analisar o que eles têm recebido, o que eles têm enviado. Você, pai, precisa estar próximo dos seus filhos. Precisa ser amigos dele, protegendo eles. Hoje em dia tem crianças que têm telefone, crianças de 6, 5, 3, 2 anos. Crianças que mal sabem andar. Eu tenho experiência sobre isso. E quando as pessoas me perguntam o que eu acho, as pessoas, infelizmente, saem muitas das vezes tristes. Porque eu falo, não é hora. Não é o momento. Nós temos que frear os nossos filhos. É os pais que tomam conta dos filhos, não os filhos que mandam nos pais, que é o que eu vejo hoje em dia. Tanto a mãe quanto o pai, autoridade máxima no lar. Temos que ser pulsos firmes, temos que agir corretos para que nós não venhamos perder os nossos filhos, que é o principal. E eu quero ler com vocês também Efésios, abre comigo, Efésios 6. Esse versículo aqui é muito conhecido. Efésios 6. Todos
precisamos entender esse versículo, porque ele vai nos explicar algo muito importante. Aqui vai estar falando sobre armaduras. E essa armadura é muito importante, porque foi a armadura no qual o apóstolo Paulo, nesse período, ele está preso, e ele via de perto quem? Aqueles soldados. E ele vai trazer para nós uma sabedoria através da armadura de Deus. Versículo 10, Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Até aí. Povo de Deus, aqui nós lemos as características de uma armadura. Depois vocês vão ler novamente, entender versículo por versículo. Mas hoje eu quero que vocês se atentem no versículo 16. Por isso que o tema é protegendo sua casa. Esse versículo 16 falou tremendamente comigo. E lá fala assim, ó, embraçando sempre o escudo da fé. Um escudo protege. Você quer proteger a sua casa?